Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Paula Salé, sou professora de Direito Processual Civil e hoje nós vamos tratar sobre as convenções processuais no processo civil. É um tema que está bastante em voga, né? Ele já existe no atual CPC de 73, mas o novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor agora, no dia 18 de março, ou seja, amanhã, ele inovou ao trazer cláusulas gerais, né, que nós vamos analisar, que são os artigos 190 e 200. Sobre essa temática, cumpre informar que o estudo e a previsão legal de mecanismos de flexibilização procedimental afiguram-se atualmente como uma tendência mundial. É um tema que tá em voga, né, conforme já mencionado. O procedimento, ele é a forma exterior do processo. Ele adjetiva-se de procedimental, então, portanto, essa flexibilização. Países como a Inglaterra, França, Portugal e Brasil contêm em suas legislações processuais meios de adequação das partes. Entre as medidas adotadas, por exemplo, estão a escolha do rito, a fixação de calendário, a possibilidade de julgamentos sumários e a suspensão do processo para a utilização de métodos autocompositivos de solução de conflitos, tais como a mediação. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que agora o novo Código de Processo Civil, ele deixa, né, ele nos dá uma liberdade maior quanto ao procedimento. As partes podem convencionar, não afeta, claro, o direito material. É meramente questão procedimental com objetivos de celeridade, menor onerosidade do processo, entre outros. No entanto, a gente se depara com alguns questionamentos. Quais seriam os limites dessas convenções entre as partes? Até que ponto pode-se admitir essa flexibilização procedimental? E o juiz? O juiz também pode convencionar sem afetar a sua imparcialidade? Poderíamos falar em uma inversão de poderes das partes? O tema é complexo, é complicado, é difícil, vai cair na sua prova e os advogados, nós advogados atuantes, temos que saber como lidar com essa situação. Você, estagiário, também vai ter que saber a utilização, qual o alcance dessa cláusula geral de negociação processual, de convenção processual. Bom, cumpre esclarecer que a flexibilização procedimental, ela não importa na renúncia ou negação à forma. Ao contrário, trata-se de uma proposta para que esta seja democraticamente exercitada, tornando o processo espaço de pleno diálogo e reflexões. Assim, tendo-se em conta que o processo civil é um ramo do direito público e que consiste no método através do qual o juiz, munido de poderes e deveres, exerce a sua função pública jurisdicional, por que não haveríamos de falar em uma contratualização do processo, que é uma expressão do direito privado, né? Contratualização do processo. Essa expressão voltada totalmente para o ramo do direito privado. Seria uma espécie de privatização do processo? Então, pela própria terminologia, a gente percebe que tem aspectos diferentes, tem um aspecto que nós temos que estudar isso a fundo para poder entender melhor essa temática. O que o novo código, qual é a proposta desse artigo 190 do novo CPC. Há estudos que mostram que desde 1174, ou seja, bastante tempo atrás, a palavra processo ela tem um significado de título jurídico, contrato. E a expressão processo verbal designa o acordo concluído perante o juiz na resolução do litígio. Portanto, a própria palavra nos leva a um direito privado. Na França, de um modo geral, essas convenções relativas ao processo estão inseridas dentro de uma tendência chamada de contratualização contemporânea. Então, percebam que esse aspecto do contrato, né, que leva a crer que o direito processual estaria agora com esse poder de convenção, poderia se estar falando em uma privatização do processo. A terminologia leva a crer isso, mas nós temos que focar que o direito processual civil é um ramo do direito público e nunca vai deixar de ser um direito público.
As convenções processuais, propriamente ditas, né, que é o nosso tema de hoje, da nossa conversa, elas podem ser um meio de modificação do procedimento ou de disposição de direitos processuais através dos quais as partes, antes ou depois de instaurado o litígio, fixam novas regras para atos processuais abstratamente previstos em lei. A variação do procedimento ocorre, nesse caso, por meio da atividade exclusiva das partes, ou seja, são as partes que convencionam o que vai ser alterado nesse procedimento. Vamos recorrer? Não vamos? Como vai ser a citação, a intimação? Pode ser por WhatsApp? Pode ser por torpedo, SMS? Essa negociação é exclusiva das partes. Bom, desse modo, né, do convencionamento, à medida que as partes convencionam e alteram o procedimento, nós podemos afirmar que a rigidez processual tem sido relativizada pelas mãos dos próprios juízes que recorrem à via da instrumentalidade das formas e da convalidação de eventuais nulidades com vista a não causar prejuízo às partes. Entretanto, essa via, para além do risco que a desigualdade do tratamento pode gerar, estimula o arbítrio judicial, criando imprevisibilidade e gerando algum tipo de insegurança jurídica. Por que eu digo isso? Porque então, se nós temos um processo de A e B que convencionam que a citação vai se dar por WhatsApp e num outro processo A e B se convencionam que vai ocorrer de forma normal, né, na forma que ocorre atualmente. Isso geraria uma insegurança jurídica? Como é que nós ficaríamos com essa situação? Qual o respaldo jurídico que nós teríamos? Porque o processo está mudando, né? A sociedade está mudando, a mentalidade está mudando e o direito tem que acompanhar. O direito tem que correr atrás porque tem que facilitar também, é um facilitador da vida das pessoas e da sociedade como um todo. Propriamente agora vamos tratar das convenções processuais. O próprio conceito de processo, concebido como uma sequência de atos pré-ordenados e coordenados tendentes ao exercício da função jurisdicional, teve de ser adaptado pela ciência processual, conforme eu acabei de falar agora, assim como a própria definição do direito processual. Então nós estamos, nesse momento, em uma constante mudança, em uma constante evolução. Isso tudo para melhor adaptação, né, de chegarmos num fim, num resultado que não seja tão demorado nem tão oneroso e que as partes possam participar mais, né, ajudando no procedimento agora, convencionando para que se resolva tudo da melhor forma, o litígio seja resolvido da melhor forma. Esse fenômeno, né, que eu costumo chamar de fenômeno da contratualização do processo, ele encontra fundamento no princípio da função social do contrato, que representa preocupação relativa da tutela de interesses sociais e não permite que se enxergue o contrato como meio propriamente de proteger unicamente os interesses privados dos contratantes. Né? Ele tem uma função pública no direito processual civil, não podemos dizer que é inteiramente privado. Os pactos firmados entre duas ou mais pessoas com a finalidade de fixação de regras entre elas, que são firmados entre duas ou mais pessoas, têm a finalidade de fixação de regras e servem para normatizar esse litígio. Esses pactos, eles têm a natureza contratual, cujo conteúdo é a disposição de direitos processuais existentes dos contratantes referentes a um conflito já existente ou que venha a surgir. Esse ponto é muito importante. O conflito ele pode ser existente ou que venha a surgir, para que essas convenções possam ser elaboradas, né? Então já pode se convencionar antes mesmo de ingressar ao judiciário. O acordo processual, ele não visa solucionar o conflito em si, mas sim regulamentar nos moldes desejados pelas partes o próprio método de solução, isto é, o exercício da jurisdição. Essa flexibilização, ela não implica de forma alguma em ausência de normas procedimentais, até mesmo porque é necessária a ordenação dos atos para que a efetiva prestação jurisdicional possa ocorrer na possibilidade das partes e o juiz adequá-las à particularidade do caso. Então, o caso em si, né, o caso concreto, é que vai também dizer se aquilo é possível ou não.
Desse modo, podemos verificar uma mudança de paradigma que se coaduna com a recente ideologia de um novo processo civil, inclusive de feição constitucional. Para que possamos compreender, vamos agora, no próximo bloco, tratar de aspectos mais restritos, mais dentro da temática. Muito obrigada!